Oi, gente, bom dia. Mais uma vez aqui na presença de Deus. E a minha dica de hoje, eu vou falar sobre o pão. O que nós podemos fazer com o pão? Muitas das vezes você tem pão aí na sua casa e bota fora. E às vezes a gente não sabe que no caso de urgência a gente precisa muito dele. Então eu vou tá passando uma dica, né? É uma dica simples e muito simples e rápido de fazer que às vezes a gente tem na nossa casa para fazer também. E uma dica muito fácil. Então eu vou passar para vocês como se faz na hora da urgência. Você quer passar um bife, fazer um bife milanesa, ou você quer fazer um peito de frango à milanesa, ou etc. Então eu vou ensinar a fazer uma farinha do pão rápido, que é prático de fazer. Então vamos lá, você vai pegar o pão, pode ser o pão no modo dele ambiental mesmo, ou pode ser ele de um dia para o outro, assim, no tipo assim, ele já duro. Você vai pegar o pão, vai pegar o ralador e vai ralar ele. Você vai pegar desse modo aqui, vai ralar ele até ele virar tipo uma farinha. Lembrando que o pão, a farinha do pão, ela não pode ficar muito tempo armazenada, porque ela dá bolor. Então, eu quero dizer que a farinha do pão, ela é para ser utilizada assim, no caso de urgência, na hora. Você pode utilizar entre 2 dias, ou no caso, deixar armazenado 2 dias, que não dá bolor. Mas se você deixar mais de 2 ou mais dias, com certeza, quando você for abrir lá a vasilha onde você botou a farinha do pão, vai estar com bolor e você não vai poder mais usar. Então, essa farinha é no caso de urgência. No caso assim que você precisou na hora, aí de repente você não tem aquela farinha de rosca no seu estoque, ou às vezes você esqueceu de comprar. Então o pão, que muitas vezes a gente tem na nossa casa, ele vai servir. E ele vai servir nessa hora dessa urgência e tem muita utilidade. Então, vamos lá. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, dependendo da quantidade do que você for fazer aí na sua casa. Pronto, aqui eu fiz uma amostra rápida que é só para mostrar mesmo. Pronto, aqui ó, aqui tá a farinha do pão. Pronto. Fica parecido mesmo com aquela farinha que a gente compra no supermercado, que é a farinha de rosca. Mas essa aqui serve no caso assim de urgência, você vai faz um salgado rápido aí na sua casa, uma coxinha, ou etc. O salgado que precisa o salgado que precisa levar na farinha de rosca para fritar. Então, às vezes você não tem a farinha na sua casa, você precisa de uma urgência, né? Então lembre que a sua urgência é o pão. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar com uns pedacinhos do pão, daquela casca seca do pão, mas aí é fácil, só debulhar na mão assim como eu estou fazendo e vai ficar tudo normal. Então aqui ó, aqui tá a farinha do pão, a qual vai quebrar o galho, seu galho no dia a dia, no caso você precisa de uma emergência na hora. Então, lembrando mais uma vez que a farinha do pão não pode deixar armazenado há mais de 2 ou 3 dias, porque ela embolota, ela dá bolor e não vai servir mais para o uso. Essa farinha do pão, lembre-se, é no caso de urgência, como eu já falei. Então tá aqui para vocês, né, a farinha do pão, essa dica da farinha do pão. Espero que, se vocês gostarem aí, comente ou deixa seu like. E tá aí, a farinha
do pão. Deixo para vocês mais uma vez e que vocês tenham um bom dia.